Kleber, Tainá. Faz barulho aí se você está feliz. Glória a Deus. Eita, só atende se for Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, deixa eu sentar aqui então nessa ponta aqui. Deixa eu sentar aqui nessa ponta, porque hoje é um dia especial, é um culto onde a palavra vai ser transmitida de uma forma diferente para a gente. Hoje é um talk, a gente vai conversar sobre jejum, sobre oração, sobre intercessão, amém? E a gente tem o privilégio de ter aqui o pastor Ayrton, a pastora Beth, Tainá, Kleber, Cainá, eu falei Tainá, perdão, a Cainá. E algo que eu tenho orado muito, e o porquê que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, desse talk, sobre esse tema, algo que eu tenho orado e tenho clamado muito ao Senhor, é sobre uma geração que ame a palavra, uma geração que se dedique, uma geração que se sacrifique, uma geração que se coloque na brecha, sabe? Porque se eu e você, se nós não orarmos, se nós não nos consagrarmos, se nós não aprendermos, se nós não falarmos sobre isso, se isso não se tornar uma coisa natural na nossa vida, sabe? Dificilmente nós vamos tocar essa nação. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor vai te levantar como um pilar de oração nessa nação. O Senhor vai te levantar como um pilar de intercessão nessa nação. E o Senhor vai te usar aonde você estiver, na sua casa, lá na empresa que você trabalha, na faculdade, aonde você estiver, você vai ser usado em nome de Jesus, amém? Então a gente vai ter esse momento aqui agora, deixa eu passar o microfone aqui para o pastor Ayrton, fazer aqui uns comentários, deixa eu pegar mais Pode colocar. Vai dando glória a Deus, aleluia, povo, vocês são jovens, bora acordar. Pode se apresentar aí, não que seja necessário, né? Mas dar uma introdução sobre... Amém. Pastor Ayrton, né? Nós somos líder da intercessão, trabalhamos com libertação também. E essa trajetória não começou aqui, começou já desde o Brasil, né? Já tem pelo menos uns 20 anos que nós viemos nessa pegada de oração, de intercessão, de batalha espiritual, de cura interior. E nessa trajetória toda, fomos tendo muitas experiências, não só na palavra, mas principalmente no cotidiano da vida, né? Experiências vividas, experiências maravilhosas com Deus, né? E a nossa vida, ela tem que ser regada de oração. Não existe cura, não existe libertação, não existe restauração, não existe transformação. Sem oração não existe nada. Porque a única forma que você tem de se comunicar com Deus, se relacionar com Deus, é através da palavra e através da oração. Glória a Deus. Cadê minha voz de trovão, irmão? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão vivos? Eita, agora, eu estou no culto Legacy. Eu sou a pastora Beth Conrado, né? Também sou líder da intercessão juntamente com meu esposo. E foi algo que Deus queimou no nosso coração desde então, né? Eu já participei de vários ministérios da igreja. Confesso que tentei fugir da intercessão, mas o Senhor, Ele nos pega na curva, né? Não pega pelo coque, porque o coque não está aqui, está aqui. E Ele me pegou, né, nesse lugar de estar realmente na brecha, de estar realmente intercedendo e orar. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós vamos ficar quietinho, né? Nós éramos da intercessão. Senhor, usa-nos, né, nessa nação onde o Senhor quiser nos, né? E o Senhor nos pegou novamente na intercessão. Então nós cremos, né, que o tempo é hoje, o tempo é já, e nós estamos aqui para fazer a diferença, literalmente onde o Senhor nos comissionou. Meu nome é Cainá, faço parte também do Ministério de Intercessão e eu acredito que, como todas as pessoas que são do Ministério, falam a mesma coisa, que tentou fugir durante muito tempo, mas é aquilo que a palavra, o escolhido, ele não tem escolha.
aquilo que eu fiquei na minha cabeça, escolhido não tem escolha. Você pode tentar fugir, você pode tentar correr. E a primeira vez eu sabia que o Senhor tinha me separado quando eu tinha 7 anos, quando a minha mãe me levou numa casa para orar. E naquele dia o Senhor me deu uma visão aberta do que estava acontecendo naquele cenário. E eu sabia que era algo diferente, que era algo profundo que o Senhor tinha. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou, chega de correr, chega de fugir, chega, não dá mais tempo, não dá para perder mais tempo. Você já fez tantas coisas na igreja, mas não é nesse lugar que eu quero você. Então, depois que Ele me laçou, e não tem para onde fugir. E estamos aí servindo no reino, acrescentando e fazendo aquilo que o Senhor tem para essa nação nesse tempo. Amém. Eu sou, graça e paz, irmãos. Eu sou Kleber, também faço parte do Ministério de Intercessão, liderado pelo pastor Aito e pastora Beth. Eu não conhecia a intercessão, participava da Igreja Católica, até que cheguei aqui na igreja e o Senhor, servindo em outros ministérios, o Senhor me impulsionou para o Ministério de Intercessão. Vim perceber depois que algumas coisas que eu sentia em relação de entrar num ambiente, sentir energia, lidar com pessoas, atender o público e sentir a energia das pessoas, isso já fazia parte da sensibilidade espiritual, sem conhecer sobre intercessão. E aqui somos para somar no reino. Eu ia perguntar justamente isso. Qual que foi o start para vocês, que eu acho que é a dúvida da galera, de pensar, nossa, esse pode ser o meu ministério, realmente eu me encaixo aqui? Eu acho que todos nós somos intercessores. Todos são chamados para interceder. Mas o start foi... Eu não conhecia o pastor Ayrton. Eu vi o pastor Ayrton num culto de homens. O pastor João falou que ele estava numa torre. Eu disse, mas tem uma torre aqui? Eu não tinha entendimento. E só depois fui impulsionado mesmo pelo Senhor. E a partir daí fui entendendo mais da palavra. Depois eu tinha dúvida, fui pesquisar sobre o que era intercessão. E pedi ao Senhor para falar e testificar. E foi numa aula do carisma de crescimento espiritual que o Senhor testificou que era esse o ministério. Muitas das vezes ainda surgiam algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas o Senhor sempre testificando através da pastora Beth, através de coisas, que esse é o chamado, esse é o ministério. E uma coisa que você não pode ter, seja para qualquer ministério que for, principalmente para o ministério de intercessão, medo zero. O meu start foi quando eu me lembro que assim quando eu cheguei, eu sempre digo que o pastor João, ele é muito visionário. Ele é muito visionário. A gente acha que ele não está vendo, a gente acha que sabe de nada, mas na realidade ele sabe muito mais do que a gente imagina. E um dia eu recebi uma mensagem dele, perguntando se eu não queria fazer parte do Ministério de Boas-Vindas. Eu falei assim, vou fazer parte, né? Só que eu não sabia, mal eu sabia que o Senhor estava me tratando naquele lugar, porque eu não falava, eu era muda. Ninguém ouvia a minha voz. O pastor Rafael até falava, Kainá, você era 007 na igreja, você entrava e saía, ninguém via. Eu fiquei 2 anos vindo no Legacy e ninguém sabia meu nome, ninguém sabia nada. E aí, até que o dia que o pastor João me mandou mensagem, eu falei, vou participar. Comecei a participar dos Boas-Vindas, ali eu era obrigada a falar, porque era o som muito alto, era aquele pessoal chegando, e numa altura que a igreja tinha muito, era pequena, então tinha muitos e muitos visitantes, então tinha que ser muito rápido falar. Então ali eu fui treinando. Quando foi exatamente 11 meses depois, a Beth me chamou para conversar e falou assim, Kainá, a gente estamos montando um novo ministério de intercessão, e a gente apresentou muitos nomes para o pastor. E o Senhor foi o único que ele aceitou para começar agora. Só que era algo que o Senhor já estava falando comigo, que já não dá mais para eu fugir. Que o meu tempo ali já tinha acabado no ministério de Boas-Vindas, e que eu precisava me posicionar, ele precisava de eu posicionada no reino. Então, nesse dia que ela me chamou, teve uma situação na igreja que foi realmente estrondosa, cabulosa. E ela falou assim, tá vendo? É por isso que a gente precisa de gente, que não sei o quê. Eu falei, tá bem, eu aceitei. Desde então vai fazer, acho que 7 anos.
7. É o nome da prevenção, glória a Deus. Eu vou resumir a minha história porque é muito longa. Eu sempre fui perturbada, né? Então, eu sempre gostei de coisas de terror, sempre gostei dessas coisas, né? De estar sempre nas coisas que ninguém quer estar. E uma certa vez eu estava ministrando uma pessoa, já tinha passado por todos os ministérios, e aí eu falei para a pessoa assim, olha, o Senhor, Ele quer que você esteja no ministério juntamente com seu esposo, para ajudar, impulsioná-lo, e comecei a ministrar a menina. Quando eu falei amém, o Espírito Santo falou amém, é com você que eu estou falando, não é para ela. E aí eu entendi que eu tinha que estar neste lugar e que eu tinha que parar de fugir, né, deste lugar, e foi onde eu me posicionei. E juntamente, quando eu estava conversando com essa pessoa, ele estava orando lá em casa para colocar os intercessores e faltava uma pessoa. E o Espírito Santo falou assim, você não vai colocar a sua esposa? E eu estou selada, gente, não é mesmo? Até hoje no Ministério da Intercessão. Amém. Eu comecei muito cedo, né? Desde criança. Muita batalha espiritual, muita perseguição e muita vontade de orar, desejo sempre ardente no coração de orar e nunca pedi para estar no lugar. Na realidade, sempre era impulsionado para o lugar. Eu ia na praia com meus filhos e minha esposa, um endemoniado. Ia nos dar o lugar, então sempre um cenário que me perseguia. E durante esse tempo todo, teve forja, né, do Senhor, muitas batalhas que eu tive que enfrentar e para ser forjado, né, para não viver só como na teoria, mas muita prática. Então foi assim, praticamente desde criança, desde que eu me conheço por gente que foi impulsionado para esse lugar. E indo agora para a parte do jejum mesmo, algo que eu tenho assim percebido e eu temos conversado bastante também, é que não é algo que é tão falado hoje em dia nos jovens. Então, quando a gente fala de jejum, principalmente os novos convertidos, tem muitas dúvidas de como fazer, o que é o jejum em si. Então, quem sente a vontade de falar, qual é a importância do jejum hoje em dia para os jovens e também da oração? O jejum, ele é para mortificar a sua carne. E pegando aqui em Neemias, quando ele soube que o muro tinha sido, quando ele foi reconstruir o muro, ele entrou em jejum e oração. A Bíblia não relata quantos dias Neemias jejuou, mas o jejum é uma das disciplinas espirituais mais importantes que o cristão devia ter. E tudo é gerado através da oração e do jejum. E o jejum não é só também benefícios espirituais, mas o jejum também faz muito bem para a nossa saúde, e já é comprovado cientificamente. Mas temos que saber que jejum sem oração é dieta. Em Mateus 6,16 diz, quando jejuares, não se jejuares. Então, é a palavra de Deus que nos manda jejuar, como foi falado pelo Kleber. O jejum não é para mudar o coração de Deus. Na realidade, o jejum é para você ter o domínio próprio, para te dar sensibilidade, discernimento, visão aberta, visão ampliada, tá? E sempre regado de oração, porque senão não é só você fechar a boca e achar que você está jejuando, ok? Não é dessa forma que funciona. Sempre regado de oração e propósito. Não faça jejum sem propósito, sem ter um alvo, algo específico. Tudo tem que ser muito organizado, tudo tem que ser muito bem estruturado e muito bem alinhado com Deus. É o propósito, aquilo que você firmar com o Senhor. E Isaías 58, ele detalha o jejum que agrada a Deus. Não vale a pena você abster de comida, mas não ter um coração bondoso, um coração amoroso e justo. Então, de nada vai adiantar você fazer um jejum, abstendo de um alimento, de algumas horas de refeição, mas o seu coração não perdoa o irmão, o seu coração não pratica justiça, não cuida do órfão, da viúva. Então, o seu jejum não vai agradar a Deus. E o pessoal... É um dia agradável ao Senhor. Não é um dia de tristeza, um dia de dor, um dia de lamento. Não.
O verdadeiro jejum é um dia agradável ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? Você ser justo, sincero, verdadeiro, honesto, você firmar, né, e cumprir aquilo que você firmou com Ele. Então, tem pessoas que firmam jejum e chegam no trabalho, discute com um e não fala com o outro, isso é só sacrifício de tolo, ok? E o pessoal também comentou bastante dicas, para vocês darem dicas de como iniciar no jejum, como fazer o jejum e também dicas para não desistir no meio do caminho, não começar a orar e jejuar e acabar desistindo. Uma dica para quem está começando: primeiro, cada um conhece a sua saúde física, se não tem limitações. Mas o ideal é você começar por poucas horas. Comece um jejum de 3 horas, 6 horas. Cada um conhece a sua condição física, o seu esforço físico no trabalho. Então, o ideal é começar de pouco. E nós estamos falando à frente, mas terei que retornar. Ok? Nós estamos falando do jejum primeiro. Ok? Para você ter sabedoria, entendimento, equilíbrio, discernimento, saber exatamente o que fazer, tem que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E para você saber exatamente como fazer, tem que ter oração e tem que ter jejum. Viu a importância do jejum? Se você não ora, se você não jejua, você não sabe nem como fazer um jejum, nem como dar o próximo passo da sua vida. Então, essa é a importância de você saber, né, os 7 passos da oração. Ok? Um exemplo, 7 passos da oração. Não. O Espírito Santo te dirigindo, ele vai te falar se é 2 passos, se é 3 ou se é nenhum passo. Sem direção do Espírito Santo, você vai fazer 12 passos de oração, 20 passos de oração. Agora, tendo a direção do Espírito Santo, você vai saber se você vai dar 1 passo, 2, 3, se vai ser em pé, se vai ser deitado, se vai ser de 6 horas, de 10 horas, ok? Uma coisa muito importante que a gente ouve muito é que as pessoas falam: mas eu não consigo jejuar igual fulano. Eu não consigo fazer igual ciclano. A gente nunca pode se basear pela vida do outro. Porque a realidade do outro não é a mesma realidade nossa. Então, não adianta eu querer colocar a rotina do outro, a vida que o outro leva, dentro da minha vida. Então, você tem que se conhecer e saber aquilo que você consegue, até onde você consegue alcançar, para você também não colocar, estipular um objetivo extremamente grande que você não vai conseguir cumprir, que você não vai conseguir terminar. Então, comece dentro da sua realidade e fala para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que isso aqui é o que eu tenho para apresentar para o Senhor. Um coração sincero, um coração humilde, entendendo que as minhas limitações, entendendo que eu consigo chegar até aqui. E nunca, gente, nunca se baseie pela vida do irmão do lado. É principal. Porque a vida de oração, a vida de jejum do irmão é muito melhor que a minha. A gente não sabe como que é a vida do outro. A rotina do outro é diferente da minha. Às vezes o outro não acorda tão cedo quando tem que acordar. Não faz o esforço que eu tenho que fazer. Então, eu sabendo a minha rotina, eu tenho que adaptar a minha rotina. Então, assim a gente se frustra menos. A gente não coloca objetivos que a gente não consegue alcançar, irrealista. Então, seja realista e sincero com você mesmo. E coloque dentro das suas limitações, dentro daquilo que você consiga alcançar e consiga cumprir até o final. Se é 2 horas, Senhor, eu consigo fazer durante 2 horas. Sincero, verdadeiro. Senhor, eu te apresento esse aqui. É o que eu tenho para o Senhor hoje. E aí depois você vai conseguir fazer 3. E aquilo vai começando a criar uma rotina, aquilo vai começando a ficar insuficiente. Aí você vai começando a aumentar. Mas no seu ritmo e não no ritmo do outro. Porque a gente quer começar tão grande, a gente não consegue manter. A gente não consegue ter aquela constância. É do pouco. Começar pequeno, depois vai crescendo. E quando você vai ver, já está ali, ó. Igual foguete. Posso dar uma dica? Muita gente, quando vai fazer jejum, vai no rodízio de carne, porque parece que vai passar fome, né? E fala assim: agora eu vou fazer um jejum, que agora vai dar certo. Você precisa acostumar o seu corpo, né? Então, a semana que você vai jejuar, já vai comendo pouco, já vai comendo menos, comidas mais leves. Porque quando você entrar nesse propósito de jejum e oração, o seu corpo já está preparado para isso. Então, não adianta a gente comer a casa inteira um dia antes e no dia seguinte, não, vou entrar em jejum. Não é assim. Por isso que muita gente desiste no caminho. Por quê? Porque não se planejou, não se, né, como é que é? Fez um detox no corpo. Por quê? Porque quer comer a vida inteira e quer fazer um jejum, de repente, extraordinário. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê também que parece ser uma competição.
Ah, porque eu fico tantas horas. Outra, não, mas eu já fiquei tantas. Uau, não, mas eu fiquei 3 dias. Não, já... E jejum não é uma competição. Então, por isso que é falado, não se compare à vida do próximo, porque você sabe da sua limitação. E outra coisa, jejum é de alimento, ok? O verdadeiro jejum. Não é propósito. Ah, vou tirar a televisão, vou tirar o telemóvel, vou tirar Queima isso. Jesus, se tiver no pensamento de vocês. Esse isso. não é. Em Atos 9 ali, o apóstolo Paulo, quando estava com Saulo, com as escamas dos olhos, o Senhor mandou Ananias lá, ter um encontro com ele, orar por ele. E aí a palavra afirma que Saulo estava sem comer, sem beber, há 3 dias. E orando. Então, quando ele orou, ele jejuou por 3 dias e orou, o Senhor impulsionou e mandou Ananias ter um encontro lá com Paulo, impôs as mãos sobre Saulo, caiu as escamas dos olhos. Então, o reflexo da oração de Paulo, do jejum de Paulo, porque você vai na palavra, é o que está escrito. Então, o verdadeiro jejum está ligado a alimento, ok? Se você estiver fazendo propósito, não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante, não vou... Gente, isso é propósito inútil, que você é um viciado e você não consegue controlar o chocolate na sua vida. Né? Então, isso não é jejum. Isso que vocês têm que colocar na cabeça. E eu também percebo que muitas pessoas, que nem a pastora estava falando, nunca fez jejum e aí quer ficar 1 dia, 2 dias, acaba desmaiando, passando mal, e depois fala, eu não posso fazer jejum porque eu passo mal, eu não posso fazer jejum porque eu desmaio. Sempre tem. E aí era uma outra pergunta que o pastor também respondeu, se jejum era realmente só de alimento, ou se tirando algum tipo de alimento específico, ou que nem a pastora falou, televisão, alguma coisa assim, também era considerado jejum. E mais uma pergunta jejum é algo individual ou algo que pode ser exigido de um grupo de pessoas? Por exemplo, um jejum de louvor, um jejum da intercessão? Sim, na Bíblia nós temos o exemplo de jejum específico de uma pessoa, como temos Esther, como temos várias outras pessoas jejuando coletivamente. A própria igreja, a nossa igreja, firma jejum de 40, firma jejum de 100 dias, tá? Por um propósito mais amplo, ou seja, um propósito pela igreja, um propósito pelo povo, um propósito pela obra da igreja. Então, você tem jejum que é coletivo, né, que é por algo maior, e tem aquele seu jejum particular, a tua particularidade com Deus, ok? E eu preciso sentir vontade de jejuar e orar? Não. Se você tiver sentir vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca. Perdão é uma decisão, como jejuar, orar é uma decisão. Se você, estou afim, não vai ficar afim um tempão, porque você está lidando com o mundo espiritual, você está lidando com batalha espiritual, vai ter os entraves, o inimigo vai fazer de tudo para que você não entre nesse jejum. Então, não venha achando que é por emoção, que é por sentimento. Quando você estiver com vontade, você não vai ter vontade nunca. E eu falo até por experiência própria. Muitas vezes a gente está na correria, esquece de almoçar, esquece de jantar e parece que o tempo passa e você vai ali se deixar vir o dia. Mas quando você fala que é jejum, parece que 1 hora... Você acorda já com o estômago fazendo barulho. Sim, já sonha com aquele banquete assim... Já sonha com frango assado, com churrasco, antes mesmo de começar o jejum. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é jejuar sem propósito, ou sem entendimento, ou sem compreensão, sem saber os benefícios, o que aquilo vai mudar, o que vai trazer para a sua vida. Então, é a mesma coisa a pessoa entrar numa igreja sem propósito. Entrar para sentar no banco, não, você sabendo o propósito, tendo entendimento do que você está fazendo, por que você está fazendo, e aquilo que Deus espera, já muda tudo. Porque você tem sabedoria, entendimento, e está fazendo a coisa consciente. Se fizer por fazer, não vai muito longe. Você não vai ter forças para perseverar, para caminhar no jejum. Boa, agora a gente vai ir para um segundo bloco aqui. São 4 perguntas. E aí, para a gente ganhar tempo, a gente vai ser assim: primeira pergunta, segunda pergunta, terceira e quarta pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta é:
se Deus é onisciente, ou seja, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Primeiro que você serve um Deus que ele é relacional, um Deus de relacionamento. Ele, na Bíblia, várias vezes ele falou: o que queres que eu te faça? É como um pai que sabe que a criança está fazendo alguma coisa ali, está brincando de esconde-esconde, sabe onde a criança está, mas se faz que não está vendo, né? Então, a oração, o Senhor nos deixou a oração do Pai Nosso, o Senhor pediu para que nós orássemos sem cessar, orar e vigiar, ok? Já foi. Não, tudo depende de relacionamento. Oração nada mais é do que relacionamento com Deus. Sem oração não tem relacionamento, não tem céus abertos. Segunda pergunta, pastora. Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Eita, Jesus, só parece. Todas as nossas orações, ela tem resposta. O sim, o não, o espera e o silêncio. Todas. Então, muitas das vezes, nós não estamos tão conectados, né? Por que se fala tanto em santidade, tanto em intimidade? Porque quanto mais nós buscamos esse relacionamento, nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes o Senhor está falando de diversas formas, só está faltando desenhar para você entender. E talvez você não queira entender porque não é a resposta que você quer. Então a gente às vezes se faz de mudo, de surdo e de cego. Mas o Senhor, Ele responde todas as nossas orações. Forte. Ou pedis mal, né? Pedis e não recebeis, pedis os seus próprios deleites. Próxima, Cainá. O jejum realmente muda alguma coisa ou é só simbólico? Muda tudo. Muda tudo, muda a nossa sensibilidade, muda o nosso entendimento. Os nossos olhos, eles são abertos para muita coisa. Tudo aquilo que parecia escuro, tudo aquilo que parecia incerto, o jejum, ele faz com que a gente tenha mais clareza em coisas que antes parecia só apenas um ponto de interrogação grande, mas ele traz clareza porque a gente começa a ouvir mais a voz de Deus. A gente consegue discernir a voz de Deus. A gente consegue perceber coisas que antes a gente não percebia. A gente consegue discernir coisas que antes pra gente era tão duvidoso, incerto. Então, a gente matando a nossa carne, porque às vezes a gente tá dando tanta ouvido à nossa alma, tanto ouvido ao nosso eu, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E o jejum faz com que a gente mate a nossa carne, mate as nossas próprias vontades, pra gente ouvir aquilo que o Senhor tem pra nossa vida. Kleber, o que fazer quando eu falho no jejum e na oração que eu comecei? Quebrei no meio. Sabe quando você está com aquela coxa de frango na boca, a outra mão na cabeça? Já foi. O que eu faço? Quem nunca, né? Então, mas aí, você nesse momento, você não continua comendo. Você pede... Não pode. Não, pode terminar eu de já comer. vivi isso na prática, tá bem? Eu já vivi isso na prática. Eu estava num jejum, não querendo cortar o Kleber. Eu estava num jejum e um rapaz da frente da minha loja chegou com 2 cafezitos. Eu estava jejum completo. E na velocidade da luz, eu não fui atrás, não deu tempo de raciocinar, nem de pensar. Quando ele me deu, que eu coloquei na boca, veio na hora o acusador. Você quebrou. Aí eu só peguei, olhei para o alto e falei: Senhor, o Senhor viu que eu não fui atrás de nada, isso, olha, nosso jejum continua. E continuei. É continuar. Já quebrei, vou continuar comendo e já não vou fazer. Não, pede perdão e continua, recomeça. Depende da circunstância que você quebrou, entendeu? Agora, uma coisa que você vai consciente, chegou lá, outra história, e nem continua. Mas eu preciso, por exemplo, começar. Eu fiz um jejum de 3 dias. Eu preciso começar de novo do zero e fazer 3 dias? Ou eu estou no primeiro dia, aí eu posso continuar, faço mais 2? Continua, vai seguindo até o 3º dia. Eu daria disciplina, faz 6.
Estaria mesmo. Tô nem aí. E uma pergunta também nessa pauta do jejum que fizeram é como se preparar para o jejum de Esther. A Bíblia fala sobre diversos jejuns ali, jejum de Daniel e especificamente o de Esther, ali que serão 3 dias. Como vocês se preparariam para o jejum? Eu já fiz jejum de 3 dias e de sólido só, né? Não de líquido. Por causa do nosso corpo, a água, essa situação toda. E não é fácil, mas você tem o favor de Deus, porque você firmou um propósito. E Deus honra quando você firma um propósito com Ele. E aí você vê que a graça do Senhor vem sobre a sua vida, o ânimo, a força, o impulso, o direcionamento. Então, por isso que tem que ser regado de oração e regado de compromisso. Você selou um compromisso na terra, você firmou um compromisso, está selado no céu, e aí Ele te dá força, tudo que você precisa. Agora, se não tem compromisso, se não tem propósito, você não consegue, ok? Vai falhar. Agora, se você orou, se você está no teu coração isso e se empenhou para isso, Deus te honra. E uma forma muito prática foi o que a pastora falou aqui mais no início. Começa a se preparar antes. Começa a tirar as coisas aos poucos. Começa a ir adaptando o seu corpo àquilo que você está querendo, ao objetivo o jejum que você está querendo fazer. Porque se você fizer isso, o seu corpo já vai começar a entender, a assimilar o que está acontecendo, vai começar a desintoxicar. Porque se você pega e faz, vou fazer hoje, vai chegar, gente, depois de 12, 16 horas, o seu corpo vai começar a querer gritar por comida. Por quê? Porque ele está habituado. Porque ele está acostumado a ter, o tempo inteiro você está comendo. E de repente você tira tudo do nada, vai passar mal, vai sentir enxaqueca, vai começar vai realmente desmaiar, vai ter sensação. Tudo que você imaginar vai começar a sentir. Por quê? Porque você não se preparou, o seu corpo não está habituado para aquilo, então ele vai começar a querer o quê? Comida. Porque aquilo que o seu cérebro está acostumado a pensar e a fazer constantemente. Então começa a se preparar. Olha, quero fazer um jejum de 3 dias. Começa a tirar o carboidrato. Tira o carboidrato, tira um pouquinho assim, tira um pouquinho a carne, vai diminuindo. Quando você começar a fazer, o seu corpo vai sentir, mas não na mesma intensidade que sentiria de uma hora para outra que você fosse fazer. Eu fiz um de 21 dias e o que eu achei incrível é que há uma diferença. Quando você faz algo com propósito e leve, e o Senhor está naquilo, você não fica ali, não vejo a hora que acabe. Falta 3 dias, falta 2. Não, isso nem passa na sua cabeça. Ela passava com as coisas na minha frente, assim, eu com a minha listinha de unha, nem aí, ó. Passava e eu nem aí, ó. Flui, então é gostoso, é leve, porque não tem peso, não tem carga. Então flui é bênção do Senhor. Amém. Agora a gente vai entrar num bloco que é de verdade ou mentira. A Bela vai fazer as perguntas. E aí a gente vai assim também. Uma pergunta para cada um, para a gente ganhar uns minutos aí. Tá, então a primeira é: verdade ou mentira que quem ora mais é mais espiritual? É mentira. Verdade ou mentira que jejum serve para convencer a Deus a fazer alguma coisa? A gente não está nem se convencendo, gente, muitas das vezes. Que admirar Deus. Ele já tem a opinião dele, a gente já sabe, é pra gente se convencer. Só se for ao contrário. Verdade ou mentira que Deus só fala através de experiências sobrenaturais? Mentira. Deus fala de várias formas, multiforma dele. Com você fala de uma forma, comigo de outra. No sobrenatural é mais legal, né? Mas ele fala de qualquer forma. É verdade ou mentira que existe um horário melhor para orar? Mentira. Tem a famosa hora de madrugada que a fila é menor? O horário... Gente, no Japão é de dia, então tem 24 horas alguém orando. Eu creio nisso. Eu gosto assim de madrugada, ok? Às 3 horas da madrugada, porque é um lugar mais reservado, silêncio, né? É um horário que eu gosto. Mas está muito mais ligado à motivação do coração, né? A oração verdadeira, autêntica, sincera, pode ser meia-noite, pode ser a hora que for,
O importante é a intensidade, é a verdade e a entrega. É verdade ou mentira que eu posso orar de qualquer jeito ou existe uma forma certa? Não, de qualquer... Aí quem quiser. Quem quiser. Gente, não existe uma forma certa para orar. Quando você está falando ali com Deus no seu secreto, você está tendo um relacionamento íntimo com Ele. Existem vários tipos de oração. Existe oração de diálogo, você e Deus. Existe aquela oração de guerra, que você em batalha. Existe oração, vários tipos de oração. Depende do momento que você está orando. Você pode estar ali no seu devocional e no seu secreto. Você pode estar ali guerreando pela sua casa, que está em batalha. Então, não há uma fórmula de oração. Oração é um diálogo, você e Deus. E o que nós ainda não talvez vamos falar mais para frente, é que há uma diferença de oração e intercessão. As duas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Vai ficar para a parte 2 isso. E a última é verdade ou mentira que o jejum e a oração ainda fazem a diferença na geração tão acelerada como a nossa? Sempre, sempre. A Bíblia é a palavra do Senhor, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Então, tudo se resume à palavra de Deus. É o nosso manual de vida, é o nosso manual de conduta, regra de vida. Então, tudo está ligado à oração. Na realidade, sem oração, sem palavra, passem gerações e gerações, possa quem for, a modernidade que vir, nada na sua vida funciona sem oração. Nada funciona sem oração. Isso tem que estar no teu coração. Ore por tudo, para tudo e sempre. E eu acredito que a oração e o jejum é a resposta que essa geração precisa. E é a motivação que a nossa geração ela precisa para desacelerar e conseguir voltar para o lugar aonde o Senhor realmente quer que esteja. Porque vivemos num mundo tão acelerado, onde tudo tem que ser tudo muito rápido. E o jejum e a oração nos vai voltar para esse lugar. Nesse lugar de querer conhecer ao Senhor, depender do Senhor, não querer fazer tudo com a força do nosso braço, porque a gente está vivendo uma geração que tudo quer fazer com a força do nosso braço. E a gente não consegue parar para ouvir Deus. Então, o jejum e a oração deveria ser o pilar para essa geração de hoje conseguir se manter firmada com Cristo e não ficar balançando de um lado para o outro, mas continuar firmada ali na rocha que é Cristo. Sem oração, sem Bíblia, não existe, não tem intimidade com Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, perfeitamente, sem nenhum ruído, que nem você está ouvindo a minha voz, precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, a importância de você orar e jejuar está aí. Intimidade com Deus. Vida guiada por Deus, vida guiada pelo Espírito Santo. Boa, amém. Agora tem mais 3 perguntas aqui. 3 perguntas cabulosas. A primeira, que é, qual foi o maior jejum que vocês já fizeram? Eu 3 dias. Sem comida. Comida 3 dias. 7 dias. (24 horas). Qual foi o máximo de horas que vocês já ficaram em oração ininterruptas? 10 horas. Mas isso foi agora, gente, recente, nos 12 horas, né? Então já conta, vale. Pelo menos a gente ficou aí umas 10 horas em oração. Eu parei para almoçar. Não é se gabando, tá bem? Porque eu também fiquei surpreso a graça e o favor de Deus, porque eu sempre vi homens e li em livros homens que ficavam horas e horas orando. E eu parei no final das 12 horas de oração, eu falei, poxa, eu parei para almoçar tanto tempo, parei para ler a palavra tanto tempo, e não lembro de ter parado de orar 10 horas real, diante de Deus, eu estou no altar do Senhor. E eu fiquei surpreso, né? Às vezes a gente luta para orar 2 horas, 1 hora e meia, eu falei, meu Deus, 10 horas sem parar.
né, fui agraciado por Deus. E agora a mais cabulosa de todas. Depois de quanto tempo orando e jejuando, eu consigo expulsar um demônio? E como é que eu faço para expulsar um demônio? Na realidade não tem a ver com tempo, ok? Tem a ver com compromisso, tem a ver com fidelidade, tem a ver com obediência, tem a ver com retidão, tem a ver com vida com Deus, tem a ver com palavra, tem a ver com oração, tem a ver com jejum. Então, assim, demônio ele tem que obedecer o nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Só que você pode falar em nome de Jesus, como foi lá em Atos 19:13, uns metidos exorcistas foram tentar expulsar e tiveram a roupa rasgada, tomaram uma surra. Eles tentaram falar em nome do Deus de Paulo, né? E não conseguiram. Por quê? Porque também não tem a ver só com você, tem a ver com a vida da pessoa também. Se a pessoa está cheia de brecha, cheia de ilegalidade, com a vida toda torta, toda esculhambada, e aí você pode estar revestido de autoridade, de poder, vai sair alguns ali, mas enquanto tiver legalidade na vida da pessoa, ele tem um direito legal e ele fica. Então, é um contexto de, tanto na sua vida de santidade, quanto na vida da pessoa, é bem amplo essa questão. E, em nome de Jesus, tem que obedecer, fim de papo. Ok? É isso aí, em nome de Jesus, meu filho. E também, Amém. às vezes você já vai expulsar o demônio com mais medo dele do que ele tem de você, né? Medo zero. Isso tem a ver com você saber a tua identidade. Você é templo do Espírito Santo. Você é sacerdócio real, povo eleito, povo santo, povo adquirido. A autoridade está aí. Mas ela precisa saber como exercer ela, né? E aí você tem toda uma responsabilidade. Porque na realidade não é só expulsar o demônio, é cura interior. Tirar tudo que está lá, dando legalidade para ele. Então, expulsar, chega ali, em nome de Jesus, sai, tem que obedecer. É a parte mais fácil. Agora, a cura interior tem que tratar as feridas, a rejeição, o trauma, medos e uma série de cenários. Glória a Deus, é isso. Essas últimas perguntas foram intencionais justamente para isso, não para, como o pastor disse, para se gabar, mas de uma forma a nos motivar, sabe? A motivar a minha vida e a motivar a sua vida a ter uma vida constante de jejum e de oração, e de que é possível orar mais do que 10 minutos. É possível jejuar, sabe? Cara, eu tenho um livro, com certeza os pastores, alguém aqui já leu, que se chama Heróis da Fé. Anota esse livro, se chama Heróis da Fé. Ele é um resumo da biografia de 20 homens e mulheres, desde lá dos anos de 1500, que fizeram os maiores avivamentos na Europa, na África, na Ásia, na América. E quando eu li aquele livro ele explodiu a minha cabeça, explodiu a minha vida. As horas que aqueles caras oravam, as experiências que aqueles homens e mulheres tiveram com Deus, experiências maravilhosas de jovens. Tem uns jovens lá que estavam orando assim, em cima do púlpito, e buscando e clamando a Deus, e a presença de Deus foi tão gloriosa e tão poderosa que rachou o púlpito, mano. Rachou o púlpito no meio. Experiência de homens e mulheres assim, que mesmo levantando, tendo todos os dias que trabalhar, jovens tinham todos os dias estudar, as suas responsabilidades normais, da vida normal, levantavam 4, 3 horas da manhã, ficavam todos os dias 3, 4 horas em oração, e aí nós vimos esses homens e mulheres que tocaram nações, foram usados por Deus para gerar ali um avivamento, gerar ali algo novo naquela geografia, e a gente olha e fala assim, Deus, depois que você lê, por exemplo, um livro como esse, você fala, Deus, eu quero isso, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, e para isso a gente precisa aprender, e esse foi o motivo desse talk de hoje, a gente precisa aprender como fazer, o porquê fazer, sabe, e principalmente aprender que é possível fazer, olhar para homens e mulheres, né,
que são como nós, têm as suas responsabilidades do dia a dia, têm o trabalho, são empreendedores, sabe, homens e mulheres que passam pelos mesmos problemas e pelas mesmas dificuldades que a gente passa, mano, mas todos os dias estão ali, naquela vida de consagração, buscando o coração de Jesus, se dedicando, se sacrificando, sabe, se dedicando para aquilo, para poder viver algo novo, viver uma experiência nova, uma experiência mais profunda, algo que nunca viveu antes. Então, esse é o motivo, esse é o objetivo. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, queria te convidar a dar uma salva de palmas pela vida dos nossos pastores aqui, esses queridos. Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E nós não podemos encerrar o culto sem antes permitirmos que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nesse momento. Então eu quero te convidar agora, feche os seus olhos, coloca suas mãos sobre o seu coração. E começa a fazer uma oração nesse momento. Começa a falar: Espírito Santo, me leva para esse ambiente. Espírito Santo, me leva para esse lugar de oração. Me leva para esse lugar de intercessão. Me leva para esse lugar de desejar, de almejar o seu coração. Me leva para esse lugar, Espírito Santo, de almejar algo mais profundo, uma experiência mais profunda, viver algo novo, viver algo que eu ainda não vivi na minha vida. Fala: Senhor, agora eu sei que é possível, e eu quero viver isso, eu quero viver esse algo novo, eu quero viver essa experiência nova. Fala: eu quero viver isso, Jesus. Eu quero viver essa experiência, eu quero viver essas coisas doidas, essas coisas loucas. Eu quero ser usado pelo Senhor para tocar essa nação. Eu quero ser usado pelo Senhor dentro da empresa que eu trabalho, dentro da minha casa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ter a sensibilidade do Teu Espírito na minha vida. Continua fazendo a sua oração. Pede ajuda do Espírito Santo. Pede ajuda do Espírito Santo. Declarar isso nesse momento.
nesse momento com as suas mãos sobre o seu coração, o Espírito Santo me pede para fazer algo agora. Com seus olhos fechados, cara, você que está aqui nessa noite e você fala, e você está sentindo, fala: Tiago, eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma vida mais profunda de oração, de clamor, de busca pela presença, de experiências. Tiago, eu quero viver isso. O Espírito Santo toca o meu coração. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver a minha vida de uma maneira mais profunda. Eu quero viver a minha vida de uma maneira mais profunda. Eu quero te convidar nesse momento. Sabe, às vezes o que falta para nós é um posicionamento. É um posicionamento. Eu quero te convidar. Você que quer, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos com você. Tiago, o Espírito Santo me incomoda. O Espírito Santo me incomoda nessa noite a viver algo mais profundo, a viver uma vida de oração, uma vida constante, de clamor, de busca, de jejum. Eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isso, eu quero ser constante nisso. Se o Espírito Santo ministra isso ao seu coração, se o Espírito Santo toca no seu coração, eu quero te convidar, sem vergonha nenhuma. É você e Deus, é você que sabe o que você precisa viver com Deus. Quero te convidar para nós orarmos juntos com você, para nós declararmos um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre o seu coração. Nós queremos orar com você, nós queremos caminhar com você. E você pode viver algo mais profundo, você pode viver uma vida mais profunda, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de relacionamento com o Senhor. Se o Espírito Santo te chama para isso, se Ele toca o seu coração e se Ele ministra a sua vida para isso, eu quero te convidar, pode vir, nós vamos orar com você, e eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite para viver um novo tempo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite para viver um tempo de santidade, um tempo de profundidade, um tempo, sabe, de clamor, um tempo de busca pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus. Eu tenho certeza disso, que ao sair daqui nessa noite, você vai ser diferente, o seu coração vai estar diferente, a sua mente vai estar diferente, você vai estar diferente para um novo tempo, para uma nova estação, para uma estação de profundidade, para um tempo de profundidade, para um tempo de intimidade, para um tempo de relacionamento.
mais, Espírito Santo, mais da sua presença, mais, Espírito Santo, da tua presença. Sim, nós declaramos um novo tempo, uma nova estação. Sim, nós declaramos jovens que vão ser levantados e posicionados como pilares de oração nessa nação. Nós declaramos jovens, Pai querido, que vão virar as madrugadas em oração, em busca, Pai, pela sua presença. Pai, nós declaramos sobre essa nação jovens, Pai querido, que vão viver em consagração. Pai, nós declaramos sobre essa nação jovens que vão viver em santidade. Pai, nós declaramos sobre essa geração, nós declaramos sobre essa nação fome e sede pela sua presença. Fome e sede pela sua presença. Fome e sede pela sua presença. Nós declaramos uma geração, Pai, que vai desejar a sua presença. Uma geração que vai desejar o seu coração. Uma geração, Pai querido, que vai desejar o teu Espírito. Uma geração que vai desejar estar em oração. Uma geração que vai desejar estar em consagração. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, jovens maduros, jovens posicionados nessa nação. Nós declaramos jovens, Pai querido, que serão levantados e posicionados como novos pastores, como novos ministros, como novos evangelistas, novos intercessores, jovens que vão carregar vida, jovens que vão carregar vida, jovens, Pai querido, que por onde passarem vão liberar vida, assim como diz a sua palavra, Pai, aquele rio que flui diretamente do seu trono, e nós sabemos que é o teu Espírito, e a palavra diz que por onde esse rio passar, ele vai levar vida. Tudo aquilo que está plantado às margens, à beira desse rio, vai produzir vida. E os seus frutos e as suas folhas servirão de alimento, servirão de remédio. E é isso que nós declaramos sobre essa geração. É isso que nós declaramos sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí no seu lugar mesmo, nesse momento. Antes de nós encerrarmos esse culto, nós não podemos ir embora sem te dar uma oportunidade. Se você está aqui pela primeira vez, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você está aqui e você já um dia entregou a sua vida para Jesus, mas você estava afastado, você estava longe, você não estava vivendo uma vida perto de Jesus, não estava caminhando mais com Jesus. Nessa noite nós queremos dizer que você é bem-vindo à família de Deus. Nessa noite nós queremos dizer que Ele está de braços abertos para te receber novamente, para continuar te amando, para continuar cuidando do seu coração. E nós queremos te dar o privilégio nessa noite, se você está aqui e você quer entregar a sua vida para Jesus, você fala: Tiago, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero viver uma vida com Jesus, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma nova estação, eu quero viver um novo tempo na minha vida. Se você é uma dessas pessoas que está aqui nessa noite, eu queria te pedir no seu lugar, aonde você está mesmo, aí aonde você está, que você levantasse uma de suas mãos o mais alto que você puder nesse momento. Todos nós estamos com os olhos fechados, sem vergonha nenhuma, sem medo nenhum, que você possa dar um passo de fé nessa noite, um passo de coragem nessa noite. Se o Espírito Santo toca no seu coração e ministra isso sobre a sua vida, se houver alguém que você possa levantar uma de suas mãos, nós vamos orar com você e vamos orar por você. Se você quer voltar para Jesus ou se você quer receber Jesus nessa noite, se houver alguém, nós vamos orar com você. Se não houver alguém, se não houver ninguém, glória a Deus por isso, é porque é sinal que todo mundo já é de casa, todo mundo já é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coloque as suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Obrigado, Jesus, por esse dia tão maravilhoso e tão precioso. Obrigado, Jesus, por esse momento precioso, esse culto precioso, essa palavra preciosa que nós recebemos, essa porção do Senhor nessa noite. Senhor, eu abençoo a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui nessa noite. Pai, que essa palavra possa entrar no nosso coração como uma semente, que possa crescer, que possa frutificar, e que possa nos levar a um ambiente de oração,
ao ambiente de busca, ao ambiente de intercessão, ao ambiente de clamor, gerando mais fome e mais sede em nossas vidas pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor nos leve em paz, em segurança para as nossas casas, que possamos ter um final de semana abençoado, aqueles que ainda vão trabalhar, Pai, aqueles que, Pai, não vão trabalhar, vão ter um dia de lazer, que o Senhor possa cuidar e guardar a vida de todos, e que no domingo nós possamos estar aqui novamente, Pai, para celebrar a vida, celebrar o Senhor, receber uma palavra e consagrar a nossa semana. É o que nós clamamos, é o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Cumprimenta aí pelo menos umas 5 pessoas no mínimo. Cumprimenta umas 5 pessoas no mínimo. Que do lado nós temos o nosso coffee. A gente vai estar aqui. Vamos ter um tempo de comunhão. Vamos ali gerar relacionamento. Quero conhecer você. Quero conhecer o seu coração. Você que está de casa, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.